para você, baseada no livro de Neemias. Há umas 2 semanas atrás, eu passei 2 semanas meditando sobre o livro de Neemias, e quando Deus, quando eu pensei na Hebron e no aniversário, Deus trouxe ao meu coração esta palavra. Neemias, eu não sei quem está familiarizado aqui com o livro, é uma história que conta sobre um chamado de Deus, que se transformou num chamado de todo um povo, a fim de reconstruir os muros da cidade, e não apenas isso, mas reconstruir a identidade de toda uma nação. Dizem até que foi a partir de Neemias que as sinagogas dos judeus passaram a ser construídas em todo o mundo, a serem organizadas. E eu quero declarar que esses 26 anos vão ser impulso para que a Igreja Batista Hebron possa então levar essa organização dos céus para essa cidade, para famílias, para vidas, para cada canto em que você estiver. Amém? Usando essa história, eu quero falar, e eu fiquei muito feliz, porque nós cantamos pelo menos 2 canções aqui hoje que falam sobre prevalecer. O inferno não vai prevalecer, mas o leão de Judá já prevaleceu. E hoje eu quero falar sobre as marcas de uma igreja que prevalece. Contexto da história: os persas tinham conquistado quase todo o Oriente Próximo, e por volta do ano 539 a.C., sob a égide do rei, o grande, Ciro, eles também conquistaram a Babilônia. E assim eles tomaram posse das terras de Judá e de Israel, chamadas além do Eufrates. E Neemias surge um pouco depois, em 445 a.C., quando ele serve ali em Suzã, numa das cidades reais, numa das fortalezas do rei Artaxerxes, esse rei da Pérsia. Queridos, e ele então recebe a notícia de Anani, de que Jerusalém estava como em ruínas. O povo que tinha saído do exílio babilônico agora estava perdido, estava humilhado, os portões da cidade destruídos, e essa notícia atingiu em cheio o seu coração. Mas é tão interessante que ele não murmurou, ele tinha uma identidade firmada no Senhor, amém? Quando nós temos uma identidade firmada no Senhor, nós, ao invés de murmurarmos, voltamos os nossos olhos para Deus, e foi isso que a Bíblia diz, que ele fez um jejum e começou a clamar o Senhor dos céus por uma direção. Abra comigo lá em Neemias, nós queremos ler alguns versos desse livro, que é tão propício para esse momento, que nos fala tanto ao coração. Neemias 1:4, diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Sabe, a partir desse momento, desse episódio, Deus começa a mover Neemias, e Neemias então, se coloca na brecha para ir até Jerusalém com um ideal, reconstruir os muros da cidade, mas também restabelecer um culto agradável ao Senhor, sabe, fazer uma reforma social, fazer também uma reforma, da Bíblia, porque ele traz a lei de volta. A igreja nasceu com esse propósito, queridos. Quando pensamos naquilo que Neemias fez, nós também precisamos pensar na igreja e no propósito dela. Sabe, cada um de nós que estamos aqui, porque você é a igreja, eu sou a igreja, e juntos nós podemos fazer o papel da igreja, levamos as pessoas a ter um encontro com o Senhor. Sabe, é tempo agora de você dizer, da mesma forma que eu fui abençoado, eu quero abençoar outras vidas. Isso não pode ficar só comigo. Eu preciso orar, eu preciso divulgar aquilo que o Senhor tem feito em mim, mesmo que seja muito pouco, mesmo que você não tenha esclarecimento, mas você precisa proclamar esse evangelho. E depois de proclamar, para que as pessoas tenham um encontro com o Senhor, nós precisamos, como igreja, preparar essas pessoas para a reconstrução, para a restauração dessa terra. É por isso que você está aqui. Aqui é um quartel-general, aqui é uma agência do Senhor, aonde você é munido das armas espirituais, aonde você aprende com seus irmãos, com seus líderes, a lutar da forma certa, da forma bíblica. E como Neemias, nós podemos aprender algumas marcas de uma igreja que prevalece,
Diga comigo assim: uma igreja que prevalece. Uma igreja que prevalece é uma igreja que atende ao seu chamado. Pense comigo, Neemias estava lá tranquilão, estava lá no palácio, né, funcionário público, recebendo o seu salário, garantido, não é verdade? A única obrigação dele era experimentar da comida do rei. Talvez o único perigo era se a comida tivesse envenenada, porque aí ele morria primeiro e não o rei. Mas ele recebe uma péssima notícia, de que os muros estavam caídos, as portas quebradas. Queridos, não havia muros ao redor de Jerusalém, e se você não sabe, os muros naquela época eram importantíssimos, para proteger uma cidade de meliantes, de ladrões, de quadrilhas. Eles protegiam Jerusalém dos inimigos, e assim como aqueles muros, existem também muros na nossa vida, que nos protegem. Olhe por aí, as pessoas estão sem esses muros, as pessoas estão sem o básico. Sabe, todos nós temos necessidades básicas, fisiológicas, emocionais, necessidades de sermos reconhecidos, de pertencer, de realizarmos. E quando essas necessidades não são supridas, nos sentimos incompletos e infelizes. Mas eu quero dizer que a Igreja Batista Hebron é a igreja que tem a boa notícia, é a igreja que recebe o chamado, e é a igreja que vê como Deus e ministra no coração daqueles que estão ao seu redor. E quando nós ministramos esse amor que a nós foi nos entregue, nós podemos levar as pessoas a um lugar de segurança, aonde todo mais o Senhor vai fazer. Eu gosto demais da versão, a mensagem, quando fala desse texto, Mateus 6,33, você conhece, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na versão, a mensagem, que é uma versão parafraseada, diz assim: quando nós conhecemos o Senhor e os caminhos do Senhor, nada vai nos faltar. Queridos, como diz, né, no original, o Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Todo ser humano precisa conhecer esse amor, e o trabalho da igreja, queridos, é o trabalho mais importante desta terra, é o trabalho essencial que Deus nos deu, porque a igreja supre as necessidades espirituais do ser humano, o que leva eles a ter uma nova vida, e a partir dessa nova vida, todas as outras coisas que eles precisam vão ser acrescentadas. Pense na igreja como um oásis. Não precisa levantar a mão, mas quem chegou aqui em Hebron quebrado, quem chegou aqui em Hebron ferido, pense um pouquinho em como você era, antes de você encontrar esta família, antes de você conhecer alguém que aqui está e foi um ministro de Deus na sua vida. Há muitos motivos para agradecer, é ou não é? E é por isso que nós glorificamos com tanta alegria, de todo o coração, essa noite, exaltando o nome dEle, porque aqui nós fomos encontrados. Aqui é o centro de operações celestiais na terra, capaz de mover pessoas e recursos de acordo com a realidade dos céus. Mas se uma igreja, pastor, que prevalece é uma igreja que atende o chamado, como que eu vou descobrir o meu chamado? Você quer realmente descobrir? Tem um problema na sua vida, tem um problema à sua volta, está aí o seu chamado. O problema indica o chamado, aquilo que dói no seu coração, e que Deus começou a restaurar, aquilo que talvez você viveu no passado, e através da graça de Deus, Ele te encontrou, manifestou o seu poder sobre você, te leva a cumprir o seu chamado. Mas chamado também fala de renúncia, de abnegação, de dizer: Senhor, a partir de agora eu sou teu, a minha única resposta àquilo que o Senhor fez é todo o meu coração. Quando Abraão, a ele foi pedido um filho, Deus não queria o filho, não é mesmo? Porque ele devolveu. Deus queria o quê? O coração de Abraão. O chamado tem a ver com entrega total ao Senhor. Queridos, nós fazemos parte de um reinado de ponta cabeça. E por que é de ponta cabeça? É loucura, é perder para
ganhar, é submeter-se para realizar aquilo que o Senhor tem para nós, a entregar para sentir-se pleno, para sentir-se útil na presença dEle. Não é, sabe, um reinado de autorrealização, do nosso eu, da nossa vontade. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. E o mais interessante, que quando nos encontramos nele, e ele em nós nos sentimos realizados, amém? Dá um sorrisão para o seu irmão aí, diga assim: eu me sinto realizado no Senhor, ele é a minha verdadeira alegria. Estamos falando de chamado, e veja só, pastor João Neto e pastora Tássia, estavam como Neemias, beira da praia, água de coco, galeto. Eu conheço aquela terra lá, tem uns galetos com a farofa, gente, uau, né? Peixe frito, que maravilha. Mas de repente o Senhor, águas cristalinas, maravilhosas, mas de repente o Senhor falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para a terra do tropeiro, e vem para a terra do pão de queijo, e vem para a terra da melhor comida do Brasil. Você está pensando em peixe frito, você não viu nada. Agora vocês vão ter que aprender a língua desse povo. Uai, é bom demais. Inclusive é lá da minha terra, não sei se eu contei para vocês, que surgiu essa expressão uai, e de fato, Nova Lima, enquanto era colônia dos portugueses, foi, na verdade, né, administrada pelos ingleses, e os ingleses falavam assim: why, sir? Why, sir? Que significa por que, senhor? E os mineiros, então, entenderam: why, é lá da minha terra. E aí, Deus falou assim: pastora Tássia, João Neto vai ser tranquilo. Para aprender a língua desse povo, é só colocar um diminutivo no final das palavras. Então, ao invés de falar café, fala assim: um cafezinho, um biscoitinho, um pãozinho de queijinho. E eles então se apaixonaram por essa terra, queridos. E olha só, centenas, milhares de pessoas indiretamente alcançadas pelo poder de Deus, e não vai parar aí, porque esse ministério não se encerra aqui. De 26 anos vão ser 52, sabe, na maioria das vezes você não precisa sair do seu lugar. Um ou outro caso o Senhor vai te enviar, mas cumpra o seu chamado entendendo qual é a dor que o Senhor te chamou a curar, entendendo qual é a necessidade que o Senhor te chamou a suprir. Onde estão os seus 2 pães e os 5 peixinhos? Onde está o seu coração? O Senhor te chama hoje, assim como chamou Neemias. Olha só lá em Neemias 2, 17 e 18. Neemias 2, 17 e 18, fica aberto aí Neemias. Diz assim: então eu lhe disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Isso é Neemias falando com o povo, depois que ele chegou lá. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei Artaxerxes me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Que a sua resposta hoje a Deus de gratidão, que a sua resposta hoje a Deus por tudo que Ele tem feito, seja como a resposta desse povo: vamos nos preparar e começar a reconstrução. O Senhor hoje está te dando força, ousadia, pois Ele não te enviou com espírito de medo, mas antes amor, poder e moderação. Uma igreja que prevalece é uma igreja que atende o seu chamado, mas também é uma igreja que ora, é ou não é? Vemos em Neemias essa pessoa que realmente tinha uma vida de oração. Quando o rei percebe que Neemias está triste, ele pergunta a Neemias: o que está acontecendo? E ele então diz, depois de saber sobre Neemias, sobre a situação de Jerusalém: o que você quer? E a Bíblia fala em Neemias 2,4,
que o rei me disse: o que você me pede agora? Mas ele não foi precipitado. Ele orou ao Senhor dos céus. Deixa eu te falar algo. A oração te move nos passos do Pai. A oração, ela cria o trilho aonde Deus vai te levar, sabe, a conduzir o trem, da sua vida, pelos caminhos dele, até ser luz da aurora, onde vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Queridos, ele já tinha orado antes, quando recebeu a notícia, mas agora ele ora de novo, como homem de Deus, como um líder corajoso, como alguém ligado ao coração do Senhor. Ele nos ensina a voltar os nossos olhos em tempo de crise. Ele é dependente de Deus. Na oração do capítulo 1, ele clama a Deus, baseando os seus pedidos no caráter de Deus. Está aí. Quando nós orarmos, ore segundo aquilo que Deus é, e não segundo aquilo que você vê, não segundo a sua própria fé, não segundo o tamanho do problema, mas o tamanho do seu Deus. Ele não exige nada de Deus, mas com uma atitude de adoração e submissão, ele confessa os pecados de Israel. Sabe o que nós precisamos hoje, como igreja? É olhar para o pecado do nosso irmão e não julgar, mas confessar, dizendo: Senhor, me coloca na brecha para alcançar a vida do meu irmão. Sabe, nós precisamos usar a palavra de Deus para orar. Foi o que Neemias fez, recorrendo àquilo que ele já conhecia do Senhor. Ele usou a palavra, criando assim uma conexão com o coração de Deus, porque ele era dependente de Deus. Ele diz assim: ó Pai, eu sei que o povo errou, mas eu sei também que o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de graça, lembra-se de nós. Será que nós temos dito isso? Sabe, ele entendeu que Deus poderia fazer algo novo, mas ele também colocou os pés na estrada. Quantas vezes nós oramos, mas nós não entendemos que isso significa uma parceria. Na oração, nós vamos falar com Deus, mas Ele vai nos falar e Ele vai nos pedir algo em troca. Nós precisamos nos mover em oração, dispostos a obedecer aquilo que Deus tem para nos dizer. Que estejam atentos os seus ouvidos, aquilo que o Senhor disser neste lugar. Queridos, nós oramos pouco, é ou não é? Vamos confessar. Meu Deus, e quando oramos, muitas vezes não sabemos como pedir. Pedimos, como diz lá em Tiago, para os nossos próprios deleites, não temos o nosso coração conectado com Deus. Eu leio nos evangelhos que os discípulos, ou melhor, eu não consigo enxergar que os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a cantar. Ou você, lendo a Bíblia, encontrou isso lá. E Jesus cantava, queridos. No evangelho, eles não pedem Jesus para ensiná-los a aconselhar as pessoas, mas uma coisa eles pedem: vendo Jesus orar, eles dizem: Senhor, assim como você está orando, assim como João Batista ensinou para os seus discípulos, nos ensina a orar. Se você quer cumprir o seu chamado, tome hoje a decisão solene de ter uma vida de oração. Meus amados, se eu como pastor não oro um dia, eu já fico irritado. Coitada da Daniele, minha esposa. Se eu não oro 2 dias, a tentação já começa a crescer. Se eu não oro 3 dias, meu Deus, socorro, eu posso cair a qualquer momento. E se eu continuo assim, eu acabo sendo dominado pela carne, dominado por pensamentos maus, dominado por sentimentos maus, por sugestões do diabo. Mas olha, quando você estiver fraco, ore. Quando você estiver alegre, ore. Quando você precisar de pessoas para trabalhar no seu ministério, ore ao Senhor. Ele sabe exatamente quem é a pessoa que vai entrar ou que está aqui, para que possa te ajudar. Se lhe falta coragem, ore. Vamos mudar até a música da Cassiane, Está sofrendo, ore. Está chorando, ore. A terceira, ou melhor, a segunda marca de uma igreja que prevalece é uma igreja que ora. A primeira é qual? Que atende o seu chamado. E a segunda que ora. A terceira marca de uma igreja que prevalece é uma igreja que trabalha lado a lado. Neemias tinha uma visão clara. Voltar para Jerusalém e construir os muros naquele lugar. Mas, queridos, ele não tinha nada, absolutamente nada. Ele estava preso a um reinado de um império.
Mas ele então vê o favor de Deus sobre ele. O rei lhe dá não só a liberdade de ir, como lhe concede cartas, como lhe concede pessoas, guardas, cavalos, para escoltar ele, como lhe concede também recursos. A boa mão do Senhor estava sobre ele. Haverá sinais quando o Senhor começar a te abençoar. Entenda que é sinal para você abençoar outras pessoas. Mas ele não podia fazer todo o trabalho sozinho. Ele precisava que as pessoas comprassem a visão que Deus tinha dado para ele. Havia opositores e ele precisava, sabe, que o Senhor pudesse estar com ele. E o que ele fez? Ele foi estratégico. Ele não chegou lá como um bambambam, dizendo, eu tenho carta do rei, e agora vocês me seguem, porque eu vou reconstruir os muros. Não, a Bíblia fala que de noite, ele fez uma sonda nos muros, levou alguns, mas não abriu o coração para eles. E no momento certo, quando ele viu as pessoas reunidas, ele disse, olha, Deus colocou no meu coração esse desejo, a boa mão do Senhor está sobre mim, e o próprio Deus convenceu o coração das pessoas que deveriam estar com ele. Como nós lemos aqui, todos disseram, vamos reconstruir, vamos nos preparar, porque há uma grande obra a fazer. Queridos, há uma grande obra a fazer. Vocês não podem ficar satisfeitos com aquilo que o Senhor já deu, precisam desejar mais, para aqueles que estão na sua própria família e ainda não têm esses muros reconstruídos, para aqueles que estão ao seu redor e precisam de se encontrar com o Senhor. Há um clamor no coração deles. A Bíblia fala que a natureza geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Toda a natureza. Queridos, será que você tem se preparado? A melhor maneira de nos prepararmos é estarmos juntos, lado a lado. Talvez você se sinta fraco, limitado, mas eu quero te dizer, quando você dá ouvidos ao Senhor, você encontra forças nele. Quando você determina, eu quero servir, mesmo não conhecendo o meu dom, mesmo não sabendo aonde o Senhor vai me colocar, o Senhor te fortalece. Queridos, mas haviam aqueles que não queriam ajudar, e eu quero te perguntar em qual grupo você está. Diz que quem não trabalha, atrapalha. Quem não trabalha, dá trabalho. E nós não podemos ser mais meninos espirituais. Nós precisamos crescer, nós precisamos deixar de tomar o leitinho e pedir, Senhor, agora eu quero um alimento substância. Agora, Deus, eu quero uma responsabilidade. Senhor, me coloca nas minhas mãos a vida de alguém. Começa sempre com a dor de alguém, com a necessidade de alguém. Talvez você ainda é recém-chegado na igreja, talvez é a sua primeira vez aqui, e você sinta sem lugar, você sinta talvez inferior, mas eu quero te dizer, se o inimigo começar a soprar um espírito de vitimismo, coloca isso debaixo dos seus pés, e diga, não, é aqui que o Senhor tem me colocado, e eu vou deixar de lado o meu orgulho, vou deixar de lado a minha inferioridade, a minha superioridade, eu vou aprender a trabalhar em equipe, eu vou me unir aos bons, e nós vamos prevalecer. Às vezes, quando a gente começa a orar por trabalhadores, o próprio Deus diz assim, esse cara é você. Lembram lá em Atos 13, quando eles estavam orando, os líderes, e jejuando e orando, o Espírito Santo falou através da boca deles, me separem Barnabé e Paulo para a obra missionária. A grande obra de reparação daqueles muros, queridos, foi muito linda. Eles construíram de maneira ordenada, lado a lado, e se nós lermos lá no capítulo 8, vai dizer que foram por volta de 40 líderes trabalhando em 45 pontos diferentes, para reconstruir 9 portas de Jerusalém que estavam quebradas. O trabalho foi realizado principalmente pelas famílias, por pessoas que estavam próximas, e nós vemos que foi feito por diversas pessoas, perfumistas, ourives, levitas, sumos sacerdotes, governantes de distritos, mercadores, servos dos templos, todas as pessoas se juntaram naquela grande obra. Inclusive, algo que me surpreende, é que o maior líder religioso da época de Neemias, o sumo sacerdote, não ficou parado.
ele mesmo mobilizou outros homens, outros sacerdotes, foi para uma parte do muro e começou a reconstruir. Vemos que Neemias nunca forçou ninguém, Jesus não força você a vir, sabe, o chamado dele é um chamado aonde o seu coração precisa estar maleável para entender, mas é um chamado também que faz parte da graça dele. Por 20 vezes a expressão lado a lado aparece aí, dizendo que aquele povo não deixava brechas, ou seja, eles estavam unidos num só propósito. Por 15 vezes a expressão também aparece dizendo que depois que um construiu, o outro foi construindo, e o outro foi construindo, dando continuidade. Sabe, muitas vezes um se sente fraco e nós temos que cobrir a vida do nosso irmão, nós temos que interceder, mas eu quero te perguntar hoje, a que grupo você está ligado? A quem você se submete? Talvez se você não possa responder isso, você também não possa falar que tem uma missão, você também não possa falar que você tem um chamado de Deus, mas hoje, junte-se ao grupo aonde Deus tem te chamado. Pastor, eu não sei, comece a experimentar. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha muito tempo, eu passei por todos os departamentos da igreja. Eu ajudei no louvor, e foi tão bonito ver aqui, né? Porque eu falei, uai, gente, essa pessoa ali estava no louvor, agora essa pessoa mudou de roupa, está dançando. Agora essa pessoa está no Lemuel, né? No Lemuel. O que é isso? É multifuncional, é bombril, glória a Deus. Está cheio de talentos, e todos eles são para o Senhor. Quem são as pessoas, o líder a quem você sujeita? Todos nós precisamos nos sujeitar. Se o pastor João Neto e a Tássia falaram aqui que estão sujeitos a outros pastores, eu também estou, porque até um pastor é ovelha e precisa de cuidado. Queridos, a igreja é como a Arca de Noé. Na Arca de Noé tinha cheiro ruim? Muito. Imagina as toneladas lá dos rejeitos dos animais. E às vezes a gente pensa naqueles elefantes grandes, né? Naquelas girafas grandes. Não precisava ser não. Eu tive a oportunidade de estar lá no Kentucky, em Williamstown, visitando uma arca de tamanho real que alguns irmãos nossos, batistas, construíram naquele lugar. E é algo monstruoso, 130 metros de comprimento, 15 de largura, quase 30 de altura. E entraram por volta, segundo os cálculos, 2.000 e poucas espécies. Precisou entrar um leão, um leopardo, uma jacatirica, não. Era um de cada espécie, porque se uma espécie cruza com a outra, ela gera outras raças. Pega aí, por exemplo, os cachorros e os gatos, foram a espécie que mais deu raça nos últimos anos, porque vai cruzando e vai surgindo novas raças de cachorro, de gato. Então entrou um elefantinho, entrou, né? A girafinha tem que ser um pouquinho maior, porque o pescoço dela é alto, né? Queridos, tinha trabalho, tinha cheiro ruim, tinha um incômodo de ter que, muitas vezes, estar preso ali e aguardar. Às vezes a gente não vê a promessa se cumprindo, mas eles estavam ali juntos, e eles estavam dentro da arca, e eles estavam salvos, amém? Eles não brincaram com Deus, eles não arriscaram, eles estavam prontos. Se você também ama Deus, você faz parte do projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus hoje se passa através da igreja, através deste oásis, dessa agência que Deus levantou. A partir de hoje, tome essa decisão. Nesses 26 anos de Igreja Batista Hebron, dê um presente não só para Deus, mas também para você, porque vai te fazer bem. Não ande mais sozinho, tenha um companheiro de caminhada, porque a marca de uma igreja que prevalece é uma igreja que anda lado a lado, mas também uma igreja que não para diante da afronta do inimigo. Toda grande obra encontra oposição dos inimigos. Enquanto o povo estava animado, construindo, nós sabemos que Sambalat e Tobias, esses filhos de Belial, esses endemoniados, estavam lá tentando desanimar o povo, estavam lá zombando daquilo que o povo está fazendo. Adolescentes jovens, pare de olhar para aquilo que os outros estão fazendo, e se concentre naquilo que você está fazendo, porque é preferível ficar vermelho diante desse mundo do que amarelar diante de Deus.
Esse mundo não entende o nosso propósito, não entende o nosso chamado. E quantas vezes o inimigo usa pessoas, ou usa a nós mesmos, muitas vezes. Nós somos as pessoas, mas ele vem fazendo perguntas: será que vai dar certo mesmo? Será que vai chegar em algum lugar? Trazendo medo, trazendo dúvida. Mas Neemias mais uma vez orou por libertação. A sua primeira resposta aos ataques do inimigo foi levar o problema a Deus. Veja comigo em Neemias 4:4. Neemias 4:4. Quando Sanbalat e Tobias se levantam, ele diz assim: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Que a nossa maior resposta, quando o medo, quando a dúvida, quando a insegurança, quando os ataques vierem, seja voltar os nossos olhos para Deus e falar com eles. Queridos, mas Neemias não apenas orou, ele também se armou. Naquela época eram armas mesmo, mas a gente sabe hoje que as nossas armas são espirituais, amém? Você tem se revestido das armas espirituais, você tem se revestido, da obediência, da oração, do jejum, você tem se revestido de um voto que você faz para Deus, querendo ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos entender que há coisas que Deus vai fazer, mas outras nós também precisamos fazer. Precisamos viver a nossa vida cristã como uma parceria com Deus, aonde tudo depende de Deus, mas também tudo depende da nossa ação, tudo depende do nosso posicionamento. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Ele faz acepção de pessoas que têm fé. Ele não reage às nossas necessidades, porque senão o problema do mundo estaria solucionado. Mas Ele reage à nossa fé. O texto diz que o inimigo foi astuto e continuou tentando encontrar brechas entre aqueles judeus. Sabe, os judeus começaram então a olhar para a sua falta de força, e por 10 vezes o inimigo se levantou para atacá-los. Neemias então começou a armar as famílias, fez uma inspeção para ver se todos estavam prontos para atacar. Ou seja, ele motivou-os, e nós sabemos que o que nos motiva hoje é a palavra do Senhor, amém? A palavra é o único livro que a gente lê nessa terra onde o autor está do nosso lado, trazendo a revelação, queimando o nosso coração, abrindo os nossos olhos. Quando você ler a palavra, entenda que você não pode ler como um livro qualquer, mas medite nela. Será que você tem profetizado palavras de ânimo? Será que você tem tido resposta para a oração das pessoas que estão ao seu redor, motivando, exortando elas? Os inimigos viram que não haviam brechas, mas também Neemias se levantou, dizendo: estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar. Eu queria que você dissesse isso nessa hora para você. Diga assim comigo: estou fazendo uma grande obra para Deus, e o inimigo não vai me parar, a carne não vai me parar, a preocupação não vai me parar, a ansiedade não vai me parar. E eu acabei adiantando aqui uma última marca de uma igreja que prevalece. Vamos dizer, é uma igreja que atende o seu chamado, é uma igreja que ora, é uma igreja que trabalha lado a lado, é uma igreja que não para diante da afronta do inimigo, mas é uma igreja que busca entendimento na palavra. Por 90 anos, aqueles muros estavam caídos, mas em 6 meses, depois que Neemias chegou ali, que foi liberado pelo rei persa, na verdade, porque ele teve uma grande viagem de mais ou menos 1.700 quilômetros para chegar naquele lugar, e naquela época não tinha carro não, pastor, nem avião, ele teve que ir mesmo, ou com cavalos, ou com carroças, dormindo noites e mais noites, em lugares áridos. Queridos, aquela obra, depois de 6 meses que ele saiu dali, foi completada em 52 dias. E olha que interessante. Isso não é a numerologia não, viu gente? 26 vezes 2 dá quanto? Quem é bom de cálculo aí? 52. Ainda tem mais 26
anos de muitas bênçãos, de crescimento, de muitas reconstruções, porque se o Senhor já reconstruiu os muros dessa igreja, agora o Senhor quer levar a reconstrução de outros muros por onde você passar. Esdras e Neemias estavam juntos ali, enquanto Esdras era um sacerdote e reconstruiu o templo um pouco antes de Neemias. Neemias veio depois como uma espécie de governador, mas agora algo acontece ali de tremendo. Acontece uma festa da alma. Por quê? Porque aquele povo, sob a liderança de Esdras, que ainda estava lá, começa a pedir para ele ler a lei de Moisés. Nós precisamos ser dependentes da palavra. Jesus diz que nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos carregar as duas coisas juntos. E a Bíblia diz que eles ficaram por volta de 5 a 6 horas ouvindo aqueles textos ali que provavelmente, era Deuteronômio, algo do Pentateuco, porque é algo da lei de Moisés. Dá uma cutucada no seu irmão aí, fala com ele, está com sono? Desperta, porque o Senhor já vem. Levanta, não precisa levantar não. Queridos, um verdadeiro avivamento aconteceu ali, porque quando lemos no texto, havia sede e fome da palavra, havia amor e respeito pela palavra, desejo de aprender, havia entendimento da palavra, pois ela era explicada. Esdras teve uma estratégia fenomenal, eram milhares e milhares de pessoas, mas ele colocou os levitas em pequenos grupos, para que eles pudessem explicar a palavra que estava sendo pregada, para que eles pudessem fazer perguntas. Você quer crescer na vida espiritual? Faça perguntas. O próprio Jesus, como mestre, nos ensinou isso. Ele fez mais de 100 perguntas enquanto cumpriu o seu ministério, e muitas delas foram para os seus discípulos. Algumas foram dos seus discípulos para ele. Não tenha vergonha. Se você tem dúvida, nenhuma dúvida é boba. Vem e pergunte como fazer, como ajudar, e o Senhor vai te responder. Há uma necessidade de meditarmos na palavra. Infelizmente, a gente às vezes pega a palavra e não dá o devido valor, procurando entendê-la como precisa ser entendido. Mas houve verdadeiramente uma festa naquele lugar, uma festa da alma. E a verdadeira festa, queridos, acontece quando, andando com Jesus, nós somos fortalecidos pela sua palavra. Que as palavras que estão aí, numa forma de livro, de biblioteca nas suas mãos, elas se tornem reais na sua vida, elas saltem sobre você, elas sejam a palavra comunicada pelo Espírito Santo, de modo a abrir os seus olhos, de modo a queimar o seu coração, de modo a te impulsionar a cada dia, a fazer a obra do Senhor. Hoje, a Igreja Batista Hebron está em festa, amém? Mas eu quero dizer, para começar a terminar essa palavra, que essa festa nunca termine. Que você hoje permita que o amor de Deus cresça no seu coração, e cresça em compaixão pelas almas, e cresça em amor pela palavra, e cresça, pela presença do Espírito Santo. Eu quero mais, e cresça em procurar ajudar, solucionar e servir. Existem, é claro, outras marcas de uma igreja que prevalece, mas se você atentar para essas 5 hoje, já é um grande começo, já é um grande passo. A Igreja Batista Hebron é uma igreja que prevalece, que é uma igreja que entende que o seu chamado aponta para 4 lados. Primeiro, para dentro. Seu chamado é para dentro, queridos. Eu queria hoje que você pudesse, feche os seus olhos um pouquinho. O que arde o seu coração? Quais foram as palavras que o Senhor te deu? E como é que Ele tem te movido durante a vida, de modo a abençoar, de modo a ministrar? Todo aquele que é nascido de Deus é levado a fazer boas obras. Todo aquele que dá ouvidos ao Senhor tem um ministério, tem um chamado, tem um propósito. Qual é a dor, qual é o problema, qual é a necessidade que você encontrou na sua vida e que Deus já tem curado? Sabe, você não precisa ser um expert em teologia,
Você só precisa abrir o seu coração e receber a graça de Deus hoje. Muitas vezes aqueles que não conhecem nada são mais operantes, como aquela mulher samaritana que foi lá e pregou para várias pessoas, e multidão vieram para ver Jesus, como aquele gadareno que pregou em 10 cidades. Não importa o seu passado, mas importa aquilo que você vai fazer a partir de hoje. Olha para mim agora. A Igreja Batista Hebron é uma igreja que prevalece, porque não apenas olha para dentro, mas também olha para fora. Aquilo que Deus fez na sua vida, sabe, nas mãos do Senhor, unida com a unção do Senhor, recheada das virtudes espirituais, vai te dar potência, vai te dar coragem, vai trazer a habilidade dos céus para que você cumpra o seu chamado. Olhe para fora também, olhe para aqueles que estão ao seu redor. Quem é aqueles da sua casa? Às vezes a gente é aquele crente 6 horas, né? Chega para o pastor, para o líder, ora pela minha família, mas o quanto você tem orado pela sua família? O quanto você tem pagado o preço pela sua família? Eu estava orando praticamente todos os dias por uma parente minha, e dizendo: Senhor, a gente tinha brigado um tempo atrás, e ela muito impulsiva, uma personalidade muito forte, não aceitou. Por diversas vezes que eu cheguei para ela, pedindo perdão, até na frente da família: olha, fulana, você me perdoe, se eu te feri, se eu te magoei, se eu não te entendi. E ela simplesmente dizia: tá bom, ok, eu ficava calado. E quando foi no ano passado, o Senhor precisou fazer que acontecesse um acidente comigo. Eu estava na Cristiano Machado, ali perto do Dona Clara, 4 e pouco da manhã, levando os meus tios para o aeroporto, e de repente um motorista em alta velocidade, bêbado, dormiu no volante e me acertou na traseira, me jogou no canteiro central. E graças a Deus, minha tia que estava atrás de cinto, eu de cinto, tinha airbag, o carro deu PT, a gente ficou apenas com algumas marcas. Mas o Senhor respondeu a minha oração, no meio de um sofrimento, no meio de uma perda. Ele disse: o carro eu te dou outro, você tem seguro. A igreja se levantou, me ajudou a pagar o aluguel, os pastores se levantaram, me ajudaram. Mas sabe quem foi ali me socorrer e me deu um abraço e se reconciliou comigo? Essa parente que estava brigada comigo. Queridos, Deus é fiel. E Ele vai usar as situações mais improváveis para fazer com que o propósito dEle se cumpra na sua vida, na sua família. Pare de olhar para situações como uma desgraça de Deus e procure a ver as coisas, as pessoas com os olhos de Deus. A Igreja Batista Hebron é uma igreja que prevalece, porque não olha só para dentro, mas olha para fora, mas olha também para o alto. É uma igreja que aprende a ser dependente do Senhor, completamente independente. Eu lembro que uma fase da minha vida, eu estava em verdadeira crise, pastor, não sabia dizer não, não tinha limites saudáveis, queria ganhar Nova Lima para Jesus, era igreja nova, era filho, era recém-casado, assumi a presidência da Associação de Pastores de Nova Lima, fazia festa gospel, marcha para Jesus, e de repente eu entrei numa crise, tive um burnout, uma síndrome do pânico. O Senhor me fez parar para voltar do zero e aprender com Ele a liderar, aprender com Ele a levar o meu ministério, não segundo os meus próprios conceitos, mas sob a direção dEle. E eu lembro que um dia, lavando vasilha, e eu não gostava de lavar vasilha, eu não vou mentir para vocês não, gente. Antes de casar, eu cometi a burrice de falar que eu era responsável por lavar as vasilhas e por fazer mais algumas coisas, mas eu não gostava. E às vezes minha esposa falava: e as vasilhas? Não, depois eu lavo. Não, tem alergia. E Deus teve que me tratar ali nas vasilhas. E um dia, lavando vasilhas, o Senhor começou a falar ao meu coração. Porque é aquilo que a gente não gosta de fazer, que muitas vezes o Senhor nos leva a fazer, para falar conosco e para mostrar a nós coisas dEle, do coração dEle.
E Deus me quebrantou todo, e eu chorando, Deus me deu uma música. E essa música diz assim: confesso minha profunda e real, completa necessidade de ti, de te conhecer e entender teus caminhos, de te ouvir e obedecer. Seja meu rei, seja Senhor, seja profeta, meu professor, seja tudo em mim, a minha vida em ti, eu te ofereço, meu Salvador. Essa igreja prevalecerá, porque não vai deixar de olhar para o alto, para aquele que te guia, para aquele que te criou e aquele que te move dia a dia. Mas é uma igreja também que vai prevalecer, porque vai olhar para baixo, vai ser interdependente dos seus irmãos, porque sozinho nós não podemos ir a lugar nenhum. Ou você já viu um pé de galinha andando fora do corpo por aí, um filme de terror? Ou você já viu uma cabeça de galinha saltitando por aí sem um corpo? Não tem. Se você quer ter uma vida abundante, você precisa ser parte do corpo com todo o seu coração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. É noite de festa, mas o Senhor quer te encontrar nessa noite, e Ele quer renovar a sua vida. Ele quer trazer novo óleo, novo vinho. Ou por que você acha que o primeiro milagre foi de água para vinho? Água não tem sabor, não tem cor, mas o vinho tem sabor, o vinho tem cor. Deus quer trazer de novo cor para a sua vida. Deus quer de novo trazer uma alegria que não depende das circunstâncias, mas depende do seu propósito, está firmada no caráter dEle. Deus quer tirar você, desse lugar desértico, desse lugar aonde você fica vivendo de migalhas, para um lugar na presença dEle de abundância. Coloca a mão no seu coração nessa hora, sinta o seu coração pulsar, e diga para o Senhor que Ele pulse por ti, que eu gaste a minha vida por ti. Eu só tenho essa vida, Senhor, e ela é tua, porque tu a me deste, e ela é tua, Senhor, porque o Senhor me concedeu ela, e em ti eu encontro o propósito, em ti eu encontro o significado. Senhor, eu quero te louvar pelos 26 anos da Igreja Batista Hebron, e te agradecer, Deus, por cada pessoa que aqui está e representa, Deus, um propósito teu para essa terra. Desperta, Senhor, vidas neste lugar. Acorda aqueles que estão trôpegos, cansados de força. Aos abatidos, energiza, Senhor. Aqueles que não têm mais, Pai, contentamento, traz contentamento hoje. Que eles voltem os seus olhos para o Senhor, entendendo que em ti, somente em ti, a realização. Somente em ti todas as coisas prosperam. Somente em ti a vida abundante, com significado. Há uma vida, Senhor, que nós podemos deixar marcas em outros. E é isso que importa, Senhor. Cumprirmos, Deus, o nosso chamado, glorificarmos o teu nome, nos tornarmos, Deus, uma grande família de muitos filhos. Que cada um que está aqui hoje olhe por aqueles que estão à sua volta. Eu queria que você pensasse naqueles que ainda não têm o prazer de ter uma família, naqueles que ainda não têm uma alegria de ter uma família, e você se comprometesse hoje a orar por eles, a estar prontos para recebê-los, a discipulá-los, a cuidar dessas vidas, porque isso é ser igreja. A igreja foi destinada a levar Jesus para as pessoas e a reconstruir os muros nas suas vidas. Deus, levanta Neemias no nosso lugar, levanta Neemias na Igreja Batista Hebron, pessoas dependentes do Senhor, interdependentes uns dos outros, pessoas que sentem a dor do próximo, cheias de compaixão. Assim nós oramos, Deus, e assim nós entregamos
a Ti. Você recebe essa palavra de fé, você recebe esta palavra do coração de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, irmão? Nós somos a igreja que prevalece. Amém? 26 anos, irmãos, não pode servir a nós de um comodismo, mas de um impulso para tantos mais quantos o Senhor nos chamar. Não sei quantos anos, mas até que Ele venha, nós queremos servir a Ele. Nós queremos ser essa igreja que prevalece. Obrigado, pastor Mateus, por essa palavra tão poderosa. Ficou gravada aí no YouTube, viu? Volta lá. Hoje eu já voltei lá no culto de ontem. Não tem como a gente perder. Vai lá amanhã, volta no sábado, volta no domingo. E Deus vai falar mais ao nosso coração. Amém? Queridos, antes da gente prosseguir, a gente já está quase terminando, mas olha para quem está do seu lado e assim, tenha calma, que hoje é aniversário. Eu queria, antes de mais nada, não passar esse momento sem perguntar para você que está aqui, se você já aceitou Jesus, já entregou sua vida para Ele. Eu quero dizer que isso é o ponto de partida. O motivo dessa festa se chama Cristo, que Ele um dia nos encontrou, que Ele um dia entrou no nosso coração, mudou nossa história, mudou nossa vida. Tudo começa por Ele. Quando Ele nos encontra, quando Ele nos chama para fazer parte do seu corpo. Mas isso parte primeiro dele, porque foi Ele que veio a nós. O primeiro missionário do céu foi Jesus. Isso aqui que Deus o enviou, missionário. Mas exige-se uma resposta. Então Ele convida, mas a resposta é de cada um de nós. Ontem eu contava que a minha resposta foi quando eu tinha 14 anos. Era um adolescente ainda e eu entendi que eu precisava de Jesus. Talvez você esteja aqui e ainda não fez essa decisão, e eu não gostaria de passar sem te perguntar isso. Tem alguém hoje aqui que gostaria de entregar a sua vida para Cristo, andar com Ele? É um ponto de partida. É a partir de hoje você querer realmente conhecer Deus, conhecer Jesus e andar com Ele. Eu queria pedir, se você é essa pessoa, que você levantasse a sua mão, sentado como você está, só fizesse um sinal, porque eu quero orar com você. Tem alguém hoje aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu quero começar uma caminhada com Jesus Cristo. Tem alguém? Sabe esse irmão que está aqui? Ô Jailton, olha esse irmão bonito aqui, ó. Olha para o Senhor. Esse irmão bonito, ele vinha na igreja e eu nunca perguntava se tinha alguém que queria aceitar Jesus. E ele, doido, querendo entregar a vida para Jesus, desejoso para aceitar Jesus. E eu terminava a mensagem e não perguntava. Aí ele um dia chegou ali para mim: pastor, eu estou aqui vindo todo culto e o senhor nunca pergunta se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus. E eu estou vindo aqui e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu disse: se você ainda quer, então essa é a hora. Terminando um culto de semana, ele entregou a vida para Jesus. Né, Jailton? Aí firme, servindo no diaconato. Glória a Deus. Cantou, irmãos, canta até em outras línguas. Então não quero, irmãos, correr o mesmo erro que eu fiz com o irmão. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Faz assim: quero te conhecer. Você que ainda não teve essa experiência, ou não teve essa decisão, tem alguém que quer fazer isso? Faz assim, bem alto para te ver. Tem alguém? Não? Sim? Todos já fizeram? Eu espero que sim. Se você não fez, não fica esperando o próximo dia. Hoje Jesus chama você. Hoje Jesus te convida para você fazer parte do seu corpo, do seu reino. Então tome essa decisão o quanto antes possível. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Mateus, por essa palavra. Fomos muito abençoados. Irmão, quebrando o protocolo, a gente vai agradecer a Deus por algumas pessoas, mas eu queria antes chamar o Rafael aqui. Vem cá, Rafael. Um
dos nossos líderes de homens. Eu senti no coração, porque Rafa fez um apelo, vem cá, para dia 5, enquanto o pastor Mateus pregava, eu lembrava do chamado que o Rafa fez no grupo de homens, e eu queria que ele passasse esse chamado para a igreja, e de repente há pessoas que não estão no grupo, mas que querem também fazer parte desse propósito. Paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos, amém. Então, no próximo sábado, dia 5, a nossa igreja recebeu uma missão, né? Essa missão é para os homens. Nós estamos contribuindo na reforma da casa de uma pastora, uma senhora, né? Algumas igrejas estão envolvidas nessa reforma. Ela é uma pessoa muito simples, muito humilde. A casa dela está correndo risco de cair, alguns cômodos, né? Já temos pedreiros lá trabalhando na reforma, mas a nossa igreja foi convocada a contribuir, porque o engenheiro civil, ele foi lá olhar a situação, e nós precisamos derrubar alguns cômodos que estão lá, que estão correndo muito risco de cair, né, e colocando a vida dela em risco. Ela é uma senhora, mora sozinho, não tem parentes que possam ajudá-la nesse momento, então a nossa igreja foi convocada para ajudar nessa tarefa. Então os homens que puderem, você que tem saúde física e pode fazer isso, dia 5, sábado, nós estaremos lá, né, derrubando esses 3 cômodos e preparando o quintal dela para ser concretado. Então eu peço por gentileza, você que é homem, sentiu no seu coração, tem saúde física, disposição, e o Senhor tocou no seu coração, me procure por gentileza, para a gente combinar direitinho, sábado dia 5. Amém. Vai colocar o endereço lá no grupo também, Rafa? Tá, procurar o Rafa então. O Ariel tá por aí, gente? Ariel tá por aí? Não, ok. Amém, queridos? Glória a Deus, pastora. Graça e paz, irmãos. Que festa linda, né? Glória a Deus. Mas a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que fizeram tudo acontecer, né? Jesus recebe a glória, a honra, a Ele nós damos todo o louvor, mas nós temos algumas pessoas que foram peças fundamentais. Nós queríamos agradecer ao irmão Cláudio. Cadê o Cláudio? Tá aí? Obrigada, Cláudio. Cláudio se dispôs assim até na madrugada, de noite. Chegou aqui de noite, tarde da noite, porque tinha algumas coisas na igreja que precisavam ser pintadas, que você não percebe. Mas sabe como é que é o olho do pastor, né? Aí ele falava assim: amor, você vê ali, tá descascando, a entrada tá feia, a calha tá não sei o quê, e papapá. Irmão Cláudio, obrigada, Deus abençoe sua vida. A Berenice e a Estel vieram para cá lavar as janelas, os vidros. Obrigada, cadê a Berenice? Tá aí? Deus abençoe, Berenice, cadê a Estel? Deus abençoe, Estel. No dia de fazer o bolo, uma equipe abençoada, a Bia, a Cláudia, a Kelinha, a Lorena, a Rosângela, estou esquecendo alguém? A Martinha, para fazer os doces, a Grace, para fazer aquele macarrão gostoso, nós tivemos ali o Ivan. Cadê o Ivan? Onde? Ivan, Vanessa, Arthur, cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Tá lá fora? Abre essa porta aí, gente. É o outro Arthur, tem 2. É o Arthur da Vanessa. Cadê o Arthur da Vanessa? Tá por aí? Tá lá? Tá vendo? Perdeu a bênção. Cadê ele? Cadê? Aí, Arthur, obrigada, Arthur. Deus te abençoe. Me disseram assim, gente, o Arthur pega firme. Olha que bênção. Obrigada, Arthur. O Carlos Henrique, cadê o Carlos? Cadê o Carlos Henrique? Tá aí? Aí, Carlos, obrigada. A Ismaélia, cadê a Ismaélia? Obrigada, Ismaélia. Ah, também a Cláudia, cadê a Cláudia? Tá aí? A Nath, cadê a Nath? A Débora, cadê a Débora? Obrigada, Débora, obrigada, Nath. Também o Lipe e a Esther. Cadê a Esther? Tá lá também, agradece a Esther. Também para organizar as estruturas de painel, de letra. Eu quero agradecer a Hortência que pintou as letras. Cadê a Hortência? Hortência está aí? Não? Obrigada, Hortência. Também o Tiago. Cadê o Tiago?
Tiago Franco. Obrigada, Tiago. Foi o braço e a mão do pastor ontem, né? Nos ajudando aqui com a decoração. Para a montagem da sala para receber os nossos convidados, os pastores. Eu queria agradecer a Priscila pelo bolo tão gostoso de limão, a Estel pelas toalhas, pela organização. Mas eu quero fazer menção a Deise. Cadê a Deise? Está aí a Deise Mara? Fica de pé, Deise. Deise, muito obrigada. Eu falei assim, eu liguei para ela e falei, Deise, eu tenho tanta coisa para resolver. Será que você não programa tudo lá? Ela falou, pastora, fica tranquila, que eu vou montar tudo. Eu vou montar o cardápio, eu vou montar a mesa, eu vou decorar. E ficou tudo lindo. Deus abençoe. Eu vou fazer o pudim, vou fazer bolo integral, vou fazer canapé, vou fazer. Deus abençoe sua vida, Deise. Obrigada. Deus abençoe o marido que liberou, né, Glauber? Você liberou a esposa. Eu quero agradecer o pessoal da mídia, o pessoal que fez as fotos, a transmissão, o data show, os stories. Eu quero agradecer o pessoal do louvor de hoje, de ontem. Eu quero agradecer o coral Lemuel. Quero agradecer a Jael por ter aceito o desafio de ensaiar. Cadê a Jael? Por ter aceito o desafio de ensaiar. Agradecer aos diáconos que se esforçaram. Olha como eles estão bonitos, irmãos. Tudo de uniforme novo, que coisa linda. Eu quero agradecer Cláudia. Eu ia te agradecer, está aqui. Agradecer pela entrega do presente dos nossos pastores presidentes. Aí ela vem hoje e faz uma graça, não é? Nós não sabíamos disso e nos surpreendeu com tanto amor. Obrigada, Cal. Mas hoje nós vamos cantar os parabéns. Eu vou pedir para um diácono me ajudar aqui a puxar a mesa para frente, com todo cuidado, porque a boleira é de vidro. Ô Jailton, vamos pedir um diácono assim, menos, né? O Jailton é uma benção, mas ele derruba umas coisinhas. Obrigada, Jailton. A minha carne até tremeu agora. O Jailton é uma benção, mas né, tá igual o Dani. Ontem o pastor falou assim, peraí, amor, que ainda tem gratidão aqui. O pastor falou comigo assim, amor, manda a câmera, né? Que eu quero agradecer a Ticas, que empresta todo culto a câmera dela pra gente tirar foto. E aí ele falou assim, como o Dani vai de Uber, manda a câmera pelo Dani. Irmãos, eu já saí do banheiro tomando banho e falei, pelo amor de Deus, não manda por ele, porque ele vai esquecer a câmera no banco. Aí ele falou, papai, já esqueci até o celular. Não é? É para pôr aqui. Tá ótimo, obrigada, gente. Então, ele não trouxe a câmera. Não é? A gente trouxe depois. Então, a gente tem que saber as nossas limitações, né, irmãos? Então, obrigada, viu, Jair? Isso é uma bênção no meu coração, mas... E hoje nós vamos fazer diferente, irmãos. Eu queria chamar aqui a irmã Luísa, a Dalgisa e os respectivos filhos, né? Se a Mariana estiver aí, a Sulamita, a Suelane... Se tiverem aí, não é? Queria chamar aqui a Cláudia, os respectivos filhos, se puderem. A Su não pode, porque ela tá na mídia hoje, né, Su? Não pode. Quero chamar também a Jael. Vem cá, Jael. E a família, que foram os que estiveram bem no iniciozinho, né? Podem subir. Que são os que estavam desde o início. Eu esqueci alguém, amor? Não, né? Que são os que estavam desde o início. Agora, hoje nós queremos chamar aquelas pessoas que pegam firme com a gente, que servem a igreja com amor, com entrega, que não veem tempo difícil, não medem esforços para servir. Então eu queria honrar e chamar aqui o Jason, que é um dos obreiros da igreja. Quando a gente precisa, né, amor? Jason, você prega? O Jason nunca falou assim, não, eu não prego. Ele fala, estou aqui, conta comigo. Então, Jason, você vai cantar parabéns com a gente. Eu quero chamar o Rafael Leal. Vem cá, Rafael. Que é um obreiro também, que a gente conta. Quando a gente fala assim, Rafael, pode pregar? Pastor, estou aqui. Eu quero chamar aqui o Daniel Adrian, que é o nosso amado filho, que também é um obreiro abençoado, que prega. Sempre que a gente falou com ele assim, Dani, deixa sempre uma na agulha. Domingo passado, se a gente não chegasse de Santa Cruz do Escalvado na hora, ele já estava preparado, né, Dani? Para pregar. Então, obrigada, Dani. Queria chamar a Estefânia, ela está aí? Não? Que também serve ao Senhor, ministrando a palavra. Karina, cadê a Karina? Karina, entrega. Vem com a Manuzinha, então, Karina. Vem com a Manuzinha. Né? Karina também, quando a gente está aqui. Karina, precisamos de uma palavra.
ela está sempre servindo ao Senhor. Eu quero chamar as líderes do Mulher Única. Eu quero chamar as líderes do Mulher que Prospera. Os líderes do Homem ao Máximo. Os líderes do Paternidade Bíblica. Os líderes do curso Aliança. Eu quero chamar os líderes do departamento de homens, os líderes do departamento de mulheres, dos jovens, do discipulado das adolescentes. Eu quero chamar os líderes do curso de noivos com a gente, Humberto e a Kathleen. Eu quero chamar os líderes do diaconato, líderes do louvor, do Ministério de Artes. Quero chamar os líderes da superintendência da EBD, liderança das Dorcas, liderança da Rede Kids, liderança da sala de boas-vindas, liderança do estacionamento, liderança da dança, da sonoplastia, de Libras e do coral Lemuel. Vamos lá, cadê o pessoal? Gente, é rápido, gente, que o povo quer comer bolo, ainda tem bolo, gente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Glória a Deus, aleluia. Dança das meninas mais novas e dança das maiores, gente. Tanto as filhas de Hebron Kids, quanto as filhas... Isso. Líderes também do Louvor Kids. Líderes da mídia. Cadê? Vem, Esther. Rápido. Pessoal da Tachou, cadê a Jaque? Cadê Sonoplastia? Quem é o líder? Marcelo. Vem, Marcelo. Vem, Marcelo. Líder da transmissão. Cadê o Nicolas representando o pessoal da sonoplastia? Tá aí? Cadê? Tá aí já, né? Das Dorcas. Vem uma representante. Vem cá, uma representante. Quem vai vir? Já tá lá? Quem tá lá? Das Dorcas. Quem tá aí representando as Dorcas? Você tá no Aliança e o cara. Então vem, Arlete. Representa a pastora Wanda aqui. Às vezes você não sabe, irmãos, mas esses irmãos, eles estão aqui servindo todos os dias. Tem os servos, cadê os servos e as servas? Podem subir também. Venham aqui os servos, os diáconos também, que estão servindo a igreja do Senhor. Podem vir. Glória a Deus. Eles são um presente de Deus para essa igreja. Esses irmãos são um presente de Deus para essa igreja. Eu vou dizer de novo, eles são um presente de Deus para essa igreja. Glória a Deus. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada pelo amor, pela entrega, pela dedicação, pelo carinho, por temer a Deus, por servir com excelência, por não se cansar de servir. Não é porque vocês são aqueles que fazem a obra de Deus acontecer. Ninguém faz a obra de Deus acontecer sozinho. Ninguém. Não existe essa pessoa. Então, que Deus retribua a vida de vocês. Ó, a Estel já está ali brava. Meu Deus, Estel, se acalma. Ela falou comigo, eu sou brava. Não, mas hoje você vai estar calma. Sopra aí o vento de Deus na vida dela. Vem cá, pastor João. Eu queria convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Obrigada pelo pessoal que montou a arte, que fez stories, que ensaiou, né, que se dedicou. Gente, nós não temos palavras para agradecer tanta bondade de Deus. Alguém providenciou o fósforo? Tá com você, amor? Então, que bom. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar os parabéns. Cadê o Mateus, que é o nosso... Já, né? Já tá, né? Vem mais para cá, Mateus. Fica aqui ao lado da Cláudia, ó. Cláudia, essa loirinha bonita aqui, a casada com o Gilson. Isso. E eu queria chamar hoje a Martinha. Cadê a Martinha? Martinha está fazendo aniversário hoje. Eu nem chamei, você já veio. Eu ia chamar a Letícia para subir, mas ela já chegou. Vem, mulher. Eu ia chamar a Martinha e a Letícia. Hoje é o aniversário delas, gente. Hoje. É hoje. Né, Letícia? Sobe aqui para você ficar pertinho do bolo. Ó, que bênção. A Martinha também está fazendo aniversário hoje. Né? Uma está fazendo 15, a outra está fazendo 18. Não é? Glória a Deus. Amém. E eu queria chamar também... Alguém chama a Débora para mim aí, por favor, gente? A minha filha? Chama a Débora aqui. Irmãos, a obra de Deus, ela é feita também com famílias ministeriadas. E eu fico muito feliz porque nós temos uma família que serve junto ao Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Dani. Obrigada, viu, Dani? Eu já liberei o Dani 20 vezes para ir para outra igreja, né, Dani? Eu
falo com ele, vai embora, vai para outra igreja. Aí o pai dele fala, você fica expulsando o menino? Eu falo, não, para ele viver a vida dele em outra igreja. Mas ele fala assim, mamãe, Deus ainda não me liberou, né? E eu louvo a Deus por ele estar conosco. E também pela nossa filha. Irmãos, nós não somos uma família perfeita. Mas eu louvo a Deus pelos filhos servos que Ele tem nos dado. E pelo marido tão abençoado. Sobe aqui, Vidoca. E pelo marido tão abençoado que o Senhor nos deu. Irmãos, deixa eu falar aqui. Pastor João, é assim, ó. Não, quem mandou acender a vela antes da hora? Não é? Pastor João é assim, irmãos. Está precisando disso, está precisando daquilo. Irmãos, ele pode dar 10 viagens no dia. Eu lembro que no ano novo, quem estava aqui decorando o ano novo, tadinho, caiu com escada e tudo, buf, no chão, de uma vez. E no culto do ano novo, estava aqui fazendo de conta que nada aconteceu. Não é, amor? Então, assim, ele é realmente isso que os irmãos veem, é um servo. E eu louvo a Deus, amor, pela sua vida, por você ser um servo que serve com tanta dedicação. Eu te amo muito. Você é uma inspiração para mim, para o Dani e para a Debinha. Não é? E para toda a igreja. Agora sim. E eu falei com ele assim, amor, a minha vontade era chamar quem chegou na igreja há um mês atrás. Quem chegou na igreja no último ano. Por quê? Porque Deus tem dado a essa igreja novas pessoas que têm servido com tanto amor e com tanta excelência. E eu quero honrar a vida dos que chegaram há pouco tempo. Vocês são parte da igreja. Vocês são parte dessa história. Então que Deus também abençoe sua vida. Amém? Sem mais delongas, vamos cantar os parabéns. Agora o pastor vai acender a vela. Amém? Agora é oficial. Eita, não foi. Ora aí, irmão, ora aí para Deus mandar fogo. Vai dar certo. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Agora só, irmãos, esse é fake, mas você vai sentar agora e vai receber o de verdade. Eu queria chamar os jovens que vão ajudar a servir o bolo, que já estão aí posicionados. Senta no seu lugar, fica dentro do templo para não deixar de receber o bolo. Todo mundo que está lá fora entra, fica no corredor para poder receber o bolo, gente. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem bolo de verdade, hein? Deixa eu agradecer a Grace, que fez docinho para as crianças. Muito obrigada. As crianças lá na salinha receberam chocolate em miniatura, assim, né? Um docinho. Tá. Gente, entrega doce pro pessoal do louvor, hein? O pessoal do louvor quer receber bolo. O jejum já acabou. Gente, atenção. Só um minuto, gente. Toda a equipe de louvor, a equipe do diaconato, o pessoal da dança que apresentou hoje, não vai embora antes da foto oficial, ok? Então, nós vamos tirar a foto de toda a equipe do louvor completa, dança, diaconato. Então, terminou o culto, fica aqui para a gente tirar a foto, amém? Obrigada. Glória a Deus. Irmãos, fica sentado, porque as irmãs vão entregar os bolos aí para você. É um por pessoa. Lá no final, pastor Mateus tem vários livros. Trouxe hoje, pastor? Bonés e alguns outros artigos. Se você quiser dar uma passada lá, conferir, tem algumas coisas muito interessantes para o seu crescimento, para o seu embelezamento.
Isso, os jovens estão aí distribuindo. Calma que dá para todos nós. Acho que eu vou precisar de um boné, viu, pastor? Irmãos, ontem eu estava assistindo o culto hoje. E na hora que eu virei, pastor Mateus, eu estava assistindo o culto de ontem. E eu estava me vendo. Na hora que eu fiz assim, apareceu um buraco aqui na minha... Acho que eu vou precisar de um boné. Só Jesus. Todo mundo, irmãos, não pode sair sem receber o bolo. Daqui a pouco a gente vai orar para agradecer a Deus. Isso vai passando bem rapidinho. Pode, se tiver mais, só tem um entregando aqui. Aí demora. Ali também. Isso. Amém. Aí. Pastor Giovanni, obrigado pela presença. Deus abençoe o Senhor. Prazer imenso. Glória a Deus. A gente está preferindo que todos recebam como estamos, sentados, do que na porta, porque saindo a gente perde o controle, bagunça, alguns deixam de receber, outros recebem demais, e assim fica bem democrático. Os irmãos estão ansiosos para começar a música, mas se começar a música agora a gente não vai ficar sentado, a gente já está encerrando. Assim que o último aqui não tiver mais ninguém para receber, eu vou orar, agradecer a Deus. Deus abençoe sua vida e a gente vai louvar aqui. Amém? Vamos cantar em nome de Jesus. A Leila. Enche a mão, conta quantos tem na fileira, enche a mão e passa. Quem não recebeu, fica de pé. Quem não recebeu, para a gente saber. Que aí já fica de pé, já conta e já entrega rapidão aí. Ali, ó, mais desse lado aqui, ó. A maioria aqui já recebeu. Só senta depois que receber. Moisés. Esperando. Cadê, gente? Bolo, gente. Acabou não, viu? Ali, ó. Vai por aqui mesmo, ô Latinha. Isso aqui mesmo. É horrível.
deixa eu avisar uma coisa. Nós temos alguns visitantes ali, tá vendo? Ó, que não são daqui da igreja. Só que nós fizemos 270 bolos. Mas só tem esse aí que sobrou. Então, se você é de casa e quer abençoar os nossos visitantes ali, ó, e quiser dar o seu bolo, como eu dei o meu e dei o do pastor, você pode fazer isso. E nós queremos pedir desculpa, nós fizemos 270, mas não deu. Então, assim, próximo ano a gente vai fazer uns 400. Amém? Olha lá, a irmã Joana está abençoando ali. Pode ir lá, gente, entregar. Quem quiser abençoar, pode ir lá entregar para quem não recebeu lá, ó. E nós vamos cantar Moisés, hein? Vamos embora? Amém. Amém. Isso aí, muitos irmãos doando. Se você é um casal, está aí com sua esposa, dá o seu e racha o bolinho aí com sua esposa. Você come a metade e ela a metade. Igual naquela época que você namorava e não tinha dinheiro para pagar nenhuma casquinha do McDonald's. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar aqui hoje. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse dia de festa. Tanto ontem quanto hoje. Motivos para celebrar, para adorar, para agradecer. Receba nossa adoração, nosso louvor. Abençoe cada um dos meus irmãos. Dá uma semana de paz. Dá uma semana de livramento, de bênção, de vitória. Em nome do teu Filho Jesus. Sê com teu povo, Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, seu povo, hoje e para sempre. Amém. Moisés! Tem dança? Escravo eu fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Escravo eu fui, cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo eu fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor